Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula ela vai ser um pouco diferente. Hoje a nossa aula ela vai ser uma gravação e logo em seguida vocês irão fazer uma atividade. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. Na próxima semana eu vou corrigir a atividade e vou novamente explicar esse conteúdo para que não fique nenhuma dúvida. Hoje a nossa aula ela vai ser então sobre o conteúdo falando sobre a transformações das paisagens, ou seja, nós vimos que paisagem é tudo aquilo que existe na superfície da Terra. Nós vamos ver tudo que existe na superfície da Terra, tudo aquilo que nós conseguimos perceber ao nosso redor é considerado uma paisagem. Essa paisagem ela pode ser bonita, pode ser uma paisagem feia. Essa paisagem ela pode ser uma paisagem natural, que é uma paisagem, da natureza, não é? Que não sofreu interferência humana, ou ela pode ser uma paisagem cultural ou humanizada, que é uma paisagem construída pelo homem. Por exemplo, uma casa, um prédio, um edifício. A gente vai observar hoje que essa paisagem ela está em constante transformação. A gente vê aí, por exemplo, eu tenho uma pergunta então, a paisagem, ela pode ser transformada? Será que a paisagem ela passou por alguma mudança? Será que ela passou por alguma transformação ao longo do tempo? A gente vai observar que essa paisagem, ela pode ou não ser transformada. A gente vai observar, por exemplo, algumas imagens aqui, que elas mostram principalmente algumas imagens que são paisagens. Essas paisagens que vocês estão vendo aí, será que ela foi modificada ou será que sempre elas existiram dessa forma? Hein, pessoal? A gente vê que essas paisagens, de uma forma ou de outra, elas foram o quê? Elas foram transformadas. Então, ela foi transformada ou pela própria natureza ou então pela ação do homem. A gente vai observar que essas imagens aí estão mostrando apenas transformações pela própria natureza. E a gente vai observar então que existem diversas paisagens na Terra. Elas são diferenciadas pelo relevo, pelo clima, pela vegetação, pelo solo, pela água, pela diversidade dos seres vivos e também pela presença de valores culturais. Nós vamos observar que existem então várias formas que a superfície da Terra, a paisagem, ela pode ser transformada. Se observarmos as imagens, percebemos que as mudanças na paisagem ela vai ser uma consequência tanto pela ação do homem, como também pela ação da própria natureza. Mesmo assim, as ações da natureza elas não são anuladas, ou seja, elas podem transformar ainda mais do que a própria ação humana. Então a gente vai observar hoje que não é apenas o homem que transforma o meio no qual ele se encontra, mas a própria natureza ela vai interferir, ela vai agir diretamente sobre a superfície da Terra. E a gente vai observar aí uma questão bem interessante. Para a gente iniciar, como é que a superfície da Terra ela é transformada constantemente, eu irei fazer algumas perguntas e vocês aí vão começar então a se lembrarem, ok? Observem. Vocês sabem que as ações dinâmicas internas da Terra, como vulcanismo e terremoto, são responsáveis pela transformação da Terra? Sabem, né, pessoal? Nós vimos nas aulas anteriores que o que acontece no interior da Terra também vai modificar o que existe na parte de cima da superfície da Terra. A gente vê que nós vamos ter o terremoto, nós vamos ter o vulcanismo, e tudo isso então vai provocar uma transformação direta na superfície da Terra. A gente vai observar que cada um desses efeitos tem uma consequência sobre a superfície da Terra. A gente vê, por exemplo, que o terremoto, o tectonismo, ele vai ser o quê? É qualquer movimento que é realizado no interior da Terra e ele então vai chegar à superfície da Terra. Esse processo ele tem uma longa duração, certo? Em seguida nós vamos ver que o tectonismo ele também vai provocar o quê?
Dentre as paisagens formadas pelo tectonismo, nós temos as montanhas, nós temos as cordilheiras e também a gente vê que ainda nós temos, além do tectonismo, que ele vai provocar o surgimento das montanhas e o surgimento das cordilheiras, nós vamos ter também os abalos sísmicos. Olha, a gente vê que além do tectonismo, nós vamos encontrar, por exemplo, o tectonismo, ele é provocado principalmente pelo encontro de placas tectônicas. Pelo abalo sísmico, ou seja, são movimentos que são agressivos no interior da Terra e que ele também acaba transformando a superfície da Terra. A gente vê que esse abalo sísmico, ele é transformado, ele vai ser uma consequência direta do encontro de duas placas tectônicas, que eles também podem aparecer o quê? Acaba então provocando uma mudança na superfície da Terra, principalmente destruição. E vamos ter também o vulcanismo, que nós vimos na semana retrasada, a demonstração direta. Vulcanismo nós vimos que é uma atividade de erupção do magma que existe no interior da Terra, que ele então vai chegar à superfície em forma de lava. Esse material quente e pastoso, ele costuma então encontrar brechas para então que ele suba à superfície e a gente vê que ele vai se dar principalmente em lugares em que as placas tectônicas se encontram, onde existem falhas e também fraturas. Nós vamos observar então que o vulcanismo ele provoca mudanças na superfície da Terra mais rápido e através do magma sobre o solo, mas também ele atua de forma lenta durante a formação dos próprios vulcões, o que leva milhões de anos para acontecer. Geralmente os solos localizados em regiões vulcânicas, ou seja, de origem remota, as atividades vulcânicas em tempos pretéritos, elas costumam ser extremamente férteis. A gente vai observar então, pessoal, que existe uma transformação na superfície da Terra provocada inicialmente pelos fatores internos, ou seja, movimentos entre as placas tectônicas que se encontram ou que se afastam, e elas vão provocar uma transformação na superfície da Terra. Esses movimentos são chamados de movimentos internos. Esses movimentos internos eles vão provocarem uma transformação direta na superfície da Terra. Eu falei que o tectonismo, tremores provocados pelo movimento das placas tectônicas, os abalos sísmicos também, tremores provocados pelo movimento das placas tectônicas, provocam a transformação na superfície da Terra, e vamos ter também o vulcanismo, que é um movimento interno da Terra que acaba provocando uma transformação externa. Nós vamos ver que esses movimentos, principalmente o que nós chamamos de terremoto, o terremoto ele vai provocar o quê? Ele acaba então provocando tremores, esses tremores chegam à superfície da Terra. Nós vamos ter o tectonismo, movimento das placas tectônicas, formam as montanhas e formam as cordilheiras, e a gente vê que isso é muito importante. Só que a gente pode observar que, além do movimento interno da Terra, que vai provocar uma transformação, que vai provocar uma mudança, o relevo da superfície da Terra, nós vamos ver que ele acaba o quê? Também sendo transformado por outros fatores. A dinâmica externa da Terra, ela vai ser o quê? A gente vê que a ação da natureza, ela também vai agir sobre a transformação da paisagem. Ou seja, nós vamos ver que existem muitos fatores que vão provocar mudanças na superfície da Terra. Um dos principais que a gente vai observar são o quê? Fatores naturais que vão provocar essa mudança. Nós vamos ver, são forças naturais como a água, como a ação humana, como o vento. Nós vamos ver também a força das águas, dos rios, dos lagos, do oceano. Vamos ver que também pode acontecer o desgaste das rochas, o desgaste do relevo. Tudo isso então vai acontecer principalmente por quê? Porque a gente vai observar que a própria natureza ela é responsável pela transformação do relevo. Eu quero que vocês observem aí que a paisagem ela está em constante mudança.
Ou seja, o relevo e a superfície da Terra, embora pareça que não se mudam, que não se movimentam, mas ele é o contrário. Nós vamos ver que a superfície da Terra está em uma constante mudança, que ocorre tanto pelos fatores internos, pelo terremoto, tectonismo e pelo vulcanismo, como também pelos fatores externos. Vocês vão observar aí que existe o que? Uma forma do relevo ele sofrer uma transformação. Vocês estão vendo aí, por exemplo, que os agentes transformadores do relevo, eles são classificados de acordo com a sua origem. Nós vamos ver que agente é aquilo que vai transformar. Então, os agentes, nós vamos ver, os meios que transformam o relevo podem ser de dois tipos. Agentes endógenos. Endógeno significa o quê? Significa a palavra interno. Sempre vocês vão encontrarem com esse nome, ok? Vocês vão observar aí, por exemplo, que aqueles que atuam debaixo dos solos são os agentes endógenos ou internos. E aqueles agentes, aquelas transformações que vão acontecerem devido à natureza externa da superfície da Terra, são chamados de agentes exógenos, que ou chamados de externos. Ou seja, nós vamos ter então duas formas da paisagem ela ser transformada, tanto pelo movimento interno da Terra, que são chamados de fatores endógenos ou internos, colocar aqui ou endógenos. Nós vamos ter aí os fatores endógenos ou internos, que eles então são responsáveis também pela transformação do relevo, ou seja, da superfície da Terra. Os agentes internos ou endógenos também são chamados de modeladores e costumam ser divididos em três: o tectonismo, o movimento das placas tectônicas, que formam as montanhas e as cordilheiras, que é um conjunto de montanhas, os abalos sísmicos também, que transformam a superfície da Terra de uma forma negativa muitas vezes, porém em outras regiões acaba apenas transformando, e vamos ter também o que nós chamamos de vulcanismo. O vulcanismo é outro agente transformador da superfície da Terra. Quando, por exemplo, o magma é expelido para a superfície da Terra, ele vai transformar aquele relevo, aquela superfície na qual ele se encontra, principalmente gerando o quê? Um tipo de rocha chamado de rochas magmáticas. E a gente vê que além da superfície da Terra ser transformada por esses agentes internos, nós vamos ter os chamados fatores externos. Esses fatores externos, eles são chamados de fatores externos, ou eles vão serem chamados então de fatores ou fatores exógenos. Fatores endógenos, que acontecem no interior da Terra e transformam a superfície, e os fatores exógenos são fatores que acontecem na superfície da Terra e vão transformar a superfície. Os agentes externos ou exógenos, também chamados de esculpidores, eles então são responsáveis pela erosão, ou seja, pelo desgaste e também pelo acúmulo de determinados materiais do solo. Eles são ocasionados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície da Terra, como o vento, a água e os seres vivos. Então a gente vê o que é que transforma a superfície da Terra, pode ser os fatores internos ou então os fatores externos. Ou seja, a gente vai observar que o que provoca então a transformação na superfície da Terra vai acontecer pela própria natureza. São fatores que acontecem aqui na superfície que também vão ter uma ação sobre essa transformação direta da superfície. E os fatores externos, o que é que vai transformar a nossa superfície, que acontece aqui na superfície da Terra mesmo? São fatores naturais. O vento transforma a natureza, a água também transforma, e nós também, seres vivos, transformamos o relevo, a superfície da Terra. Inicialmente, nós vamos estudar hoje alguns dos fatores externos que transformam a superfície da Terra.
Ok? Nós vamos ver que existem muitos fatores que provocam mudanças no relevo da Terra. Um dos fatores principais que provocam mudanças, nós vamos encontrar aí, será a água. O agente externo mais atuante sobre a superfície do solo é a água. Nós vamos ver que existe o fator da água da chuva, que nós vamos chamar de pluvial, a água fluvial, chamada água dos rios. Vamos ter o derretimento do gelo, que é chamado de origem nival, e a água ela acaba o quê? Provocando uma transformação e uma modelagem do solo e contribui para a formação de processos erosivos, que é o desgaste do próprio solo. A gente vai observar que o solo ele acaba então sendo transformado principalmente pela ação da água. Nós podemos perceber a ação da água em vários locais. A água marinha, a água dos rios, nós vamos ter água no mar. Então a gente vê que a água ela também é um dos principais agentes. A gente vê que é o mais atuante dos agentes que vão transformarem a própria superfície. É um agente que ele é natural. A gente vê que esse meio natural transforma também a própria natureza de uma forma muito grande. Nós temos aí, por exemplo, a erosão da chuva. A erosão das chuvas, ou seja, a água da chuva, ela contribui para o processo de lixiviação, ou seja, lixiviação é a lavagem da camada superficial, ou seja, quando a água da chuva ela cai, ela vai provocar uma limpeza sobre a superfície da terra, dos solos. Ela forma também alguns caminhos, não é? Principalmente provocado pela força da água. Quando mais profundo esses caminhos, eles podem contribuir para a formação de uma erosão mais profunda, um desgaste na terra, ou então o vossorocas, que vai ser o quê? Quando a erosão ela é muito grande ou quando ela atinge o lençol freático. A gente vê que dependendo da força da água da chuva, ela pode provocar uma erosão que ela é mais profunda e ela também pode provocar o quê? Que a água da chuva ela se acumule no interior da terra e forma o que nós chamamos de lençol freático. A gente vai dizer que essas erosões mais profundas são chamadas de ravinas. Esses caminhos eles podem contribuir para a formação de ravinas, que é uma erosão mais profunda, e vamos ver que ela também pode atingir o lençol freático, que são chamados de vossorocas. Então a gente vê que a água da chuva ela também tem uma ação importante sobre a transformação da superfície da Terra. Primeiro porque ela vai lavar a superfície, vai limpar aquela superfície chamada de lixiviação. Ela vai provocar, dependendo da força, principalmente a abertura de caminhos da superfície. Pode ser uma erosão profunda, que é um desgaste profundo na terra, chamado de ravina, ou então ela pode chegar ao interior da terra, que vai ser então o que nós chamamos de vossorocas. Nós temos aí, por exemplo, a água do rio. A água dos rios e dos lagos, elas também acabam agindo sobre a superfície da terra, modelando a paisagem e transportando sedimentos. Ou seja, sedimentos são o quê? São pedaços de rochas que são desgastados de uma e são levados para outro local. Podendo dizer que os próprios rios que constroem os seus cursos, pois ao longo dos anos as correntes de água vão desgastando o solo e formando os seus próprios caminhos, que vão se aprofundando conforme a força dos cursos dos rios vão erodindo o solo. Então a gente vai observar nessas imagens aqui, por exemplo, nós vamos ver que a própria força da água dos rios acabam se formando o próprio caminho e transformando o seu próprio relevo. Então a gente vai observar que lá nos Estados Unidos nós temos o Grand Canyon, que vai ser uma demonstração da transformação da água, da ação da água sobre a superfície da terra. A gente vê que além da força da água, da chuva, do rio, que é fluvial, nós temos também a água do mar, que é aquela que provoca a ação das águas do mar sobre a superfície, provocando o desgaste das formações rochosas do litoral. Tal processo ele é muito lento, ele vai contribuir principalmente para a erosão
das costas altas, não é? E principalmente pela deposição de sedimentos, pedaços de rochas que são colocados em locais mais baixos. Ele vai contribuir para a modelagem do relevo, ou seja, principalmente para as águas do litoral, para as falésias, restígios, tombalas e também praias. A gente vê que tudo que existe próximo ao mar, todo o relevo, ele é transformado principalmente pela ação do mar. E temos também a ação da água glacial, ou seja, que é provocado pelo derretimento das geleiras, que está localizado principalmente em montanhas e elevadas altitudes, que formam cursos de águas que modelam a superfície por onde passam. Outra forma de ação é o congelamento dos solos, que se rompem com a quebra das geleiras. Então a gente vê, pessoal, que a água ela tem uma forte então consequência que vai ser a transformação, uma grande participação na transformação do relevo da superfície da Terra. Essa água ela pode ser da chuva pluvial, ela pode ser fluvial, a água dos rios que vai formar o seu próprio caminho, a água marinha que provoca várias mudanças ao redor do mar, e vamos ter também aí a erosão glacial, que é o derretimento das geleiras e também o congelamento do próprio solo, que vai fazer com que se quebre, vai fazer então que se rompem com a quebra das geleiras. Então a gente vai observar então que a água ela é um principal agente transformador externo da superfície da Terra. Na semana que vem nós vamos estudar a participação do vento e vamos ter a participação do homem como agente externo transformador da superfície da Terra.